Bom sábado, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, aqui na igreja de São Caetano. Espero que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Para mim é um prazer estar participando desse programa especial aqui e tem sido de grande valia também. A começar pelo testemunho que enriqueceu bastante a minha vida também, como enriqueceu a cada um de nós aqui. Muito obrigado por nos mostrar que Deus ele busca quem lhe pertence em qualquer lugar que seja. Não precisa se envergonhar da sua história, porque na sua história Deus saiu vencedor. Então, assim como nós vemos em histórias da Bíblia que são muito assim diferentes também, nós podemos perceber que Deus ele sempre sai vencedor, o que faz com que nós tenhamos a certeza de que vale a pena colocar Deus em nossa vida. Antes de ler a Bíblia, eu queria convidar você a ter um momento de oração. Grandioso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente pelo dia que o Senhor nos concedeu, Pai. Queremos te agradecer por quem Tu és. Sabemos que a sua misericórdia ela é eterna e dura para sempre, Pai. E por isso nós temos a certeza de que a sua misericórdia nos alcança. Nós temos a certeza de que o Senhor se faz presente aqui, assim como o seu Santo Espírito também. Mas pedimos com que nesse momento o seu Santo Espírito trabalhe de uma maneira diferente no coração de cada um de nós. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar vocês, a quem tiver a sua Bíblia aí, quiser abrir em Juízes, no capítulo 13, no versículo 1. Quem quiser pode abrir a sua Bíblia aí, Juízes capítulo 13, versículo 1. E nós vamos ver aqui a história de um personagem da Bíblia que gostava de brincar de pecado. É uma história muito conhecida, muito famosa, mas nós vamos ver o que mais nós podemos tirar de diferente para a nossa vida. Coisas que talvez nós não tenhamos ouvido, mas que sejam importantes para os dias de hoje também. Aqui no capítulo 13 de Juízes, no versículo 1, diz o seguinte: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aqui nós vemos uma coisa importante, uma coisa interessante. Primeiro vamos entrar no contexto histórico da época. Deus, lá em Deuteronômio, lá em Levíticos, Deus tinha feito um acordo com o povo de Deus. O acordo com o povo de Deus era o seguinte: se vocês seguirem os meus preceitos, eu vou abençoar ricamente vocês. Agora, se por um acaso vocês não seguirem os meus preceitos, então eu vou deixar de abençoar vocês. Deus não pode abençoar aquele que não vive de acordo com a sua vontade. Não é porque ele não quer abençoar. É porque Deus ele não pode ser complacente com o erro das pessoas. É claro que nós vemos na Bíblia que lá diz o seguinte: Deus faz nascer o sol para justos e faz nascer também para quem? Para injustos. Ou seja, Deus ele cuida de todas as pessoas, mas Deus tem bênçãos especiais de proteção e de outras coisas também para aqueles que guardam a sua lei, para aqueles que guardam os seus preceitos. Deus tinha esse acordo com o povo de Israel. E quando você tem essa perspectiva, você começa a perceber que desde o início do povo de Israel, até quando Jesus veio pela primeira vez, nós vemos que por diversos momentos, teve momentos em que o povo de Israel esteve próximo de Deus, e existem momentos também em que o povo de Israel esteve longe de Deus. Quando o povo de Israel ele estava próximo de Deus, Deus ele começava a abençoar muito ao povo de Israel. Chegava um momento que eles eram tão abençoados que eles achavam que não precisavam mais de Deus. E eles começavam a permitir que coisas diferentes e estranhas entrassem no território do povo escolhido. Sendo assim, Deus ele parava de abençoar e eles começaram a enfrentar problemas até o momento em que eles percebiam que eles tinham que voltar para Deus. E aí sim Deus voltava a abençoar o povo de Israel. Esse é mais um momento desses. O povo de Israel tinha sido infiel para com Deus. E sendo assim, Deus ele permitiu que o povo filisteu tomasse conta e subjugasse o povo de Israel por 40 anos. Mas depois de 40 anos, Deus decidiu ajudar mais uma vez o povo de Israel. Estar mais uma vez ao lado do povo de Israel e abençoar mais uma vez o povo de Israel. E assim foi, no versículo 2 diz o seguinte: Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor, e a essa mulher ele disse: Eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará luz a um filho. Manoá tinha uma esposa que era estéril, ou seja, não podia ter filhos. Deus ele foi escolher uma pessoa dentro do povo de Israel, que fosse um casal escolhido para que tivesse um filho, e esse filho fosse a pessoa que pudesse libertar o povo de Israel do povo filisteu. Sabe que quando eu vou lendo a palavra de Deus, quando eu vou lendo principalmente o Antigo Testamento, algumas vezes também no Novo Testamento, nós percebemos como que é engraçado a maneira como Deus ele trabalha. Dentro de todo um povo de Israel,
Ele poderia ter escolhido tantas mulheres lá que possivelmente eram fiéis a Deus. Não pense você, e não acredito eu, que apenas esse casal era as únicas duas pessoas fiéis dentro de todo o povo de Deus. Deus ele poderia de repente escolher uma outra pessoa, uma outra mulher que pudesse ter filhos. Mas é interessante que quando Deus ele põe a mão na história, quando Deus ele coloca a mão na nossa vida, às vezes ele encontra caminhos totalmente diferentes dos caminhos possíveis e imagináveis para o ser humano. Porque Deus talvez está tentando mostrar que quem vai resolver o problema não é o povo, não somos nós, não é eu que vai resolver o problema. Quem vai resolver o problema? É Deus que resolve o problema. E dentro de tantas pessoas que ele poderia ter escolhido, quem que ele escolhe? Manoá e a sua esposa que era estéril. Um anjo aparece para a sua esposa e fala assim: espere e aguarde, porque você vai ter um filho. Esse filho vai ser um filho especial, ele vai ser nazireu. E deu um monte de especificações da maneira como aquele filho deveria viver. Porque aquele filho era uma pessoa escolhida por Deus para poder libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. O que acontece é que esse homem ele cresceu. O nome dele é Sansão. Ele cresceu e ele se tornou um homem muito forte. Eu não sei, nós não temos nenhuma foto dele para conferir, eu não sei se ele era forte no sentido bombado, que nem eu, assim mais ou menos, ou se por um acaso ele era apenas forte pelo fato de que Deus abençoava ele. É óbvio que nós percebemos que ele era forte porque Deus abençoava, mas eu não sei se ele tinha um físico de pessoa forte. A questão é que ele fazia coisas descomunais, coisas que um homem normal não poderia fazer. E nós vamos traçar a vida de Sansão aqui para ver coisas incríveis que Sansão fazia. Um desses momentos em que Sansão ele teve a oportunidade de mostrar a sua força foi quando ele foi a Tímina. Quando ele foi a Tímina, ele pegou e encontrou uma mulher lá bonita. Ele voltou para casa e, como era o costume daquela época, o homem não tomava as rédeas e fazia todas as coisas. Independente se era homem, se era mulher, quem organizava o casamento e todos esses critérios, essas coisas, para que tudo pudesse acontecer corretamente, de acordo com a cultura da época, eram os próprios pais. E Sansão ele pegou e apareceu lá para os seus pais e falou assim: ó, pai, mãe, tem uma mulher lá em Tímina, na cidade do povo filisteu, e eu quero ela. E olha só o que acontece, se você quiser acompanhar no capítulo 14, no versículo 1, vamos a partir do 1, diz o seguinte: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só dessa me agrado. Sansão ele viu aquela moça bonita. Ele gostou daquela moça e ele foi conversar com seus pais. Seus pais disseram assim: mas tem tanta moça bonita por aqui, dentro do povo de Deus, e você vai escolher justo uma moça que está lá do outro lado, do povo filisteu, que não faz parte do povo de Deus, que odeia o povo de Deus. É essa mulher que você quer para a sua vida, meu filho? E é interessante que ele responde assim: foi dessa que eu me agradei, e é essa que eu quero. Vamos dar uma pausa aqui e poder entender um pouco como é que funciona a cabeça de Sansão nesse momento. Primeiro, nós vamos aqui, não sei se tem muitos rapazes solteiros aqui na igreja, mas se tem por um acaso, pega o seu celular aí, o seu papel, dá uma anotadinha em umas dicas que eu vou dar para vocês. Funcionou para mim, estou casado há mais ou menos uns 4 meses e pouquinho. E olha só, uma vez eu estava lendo uma revista, paramos num posto, parei com meu pai, e meu pai foi resolver umas coisinhas lá do carro, e eu abri uma revista muito interessante, e aí eu comecei a dar uma olhadinha, uma folhada, achei um tema lá que me interessou, falava um pouco sobre como conquistar mulheres. Não que eu precisasse disso, mas eu achei interessante, falei, vou dar uma olhadinha. E quando eu dei uma olhadinha lá, eu vi que lá tinha 4 coisas que uma moça, ela acha interessante no homem. 4 coisas que chamam a atenção de uma moça no homem. Anota aí. A primeira coisa que chama a atenção de uma mulher em um homem é o bom humor. As moças gostam de dar risada, gostam de sorrir. Ó, tô vendo uma moça ali que está ali, ó, balançando a cabeça, concordando comigo. Tá certo, não tá? As moças, as mulheres, elas gostam de um homem que as faça sorrir. As faça dar uma risada, um sorriso, um momento descontraído. Desculpe. Então, dentro dessa pesquisa que foi feita, descobriram que o que mais chama a atenção numa mulher, num homem, para uma mulher, é o bom humor. Então, se você quer conquistar uma mulher, você tem que ter um bom humor. Ter um bom humor não significa ser bobão.
Ter um bom humor significa saber fazer uma moça rir. Essa é a primeira coisa que eu vi nessa pesquisa. A segunda coisa que nós encontramos dentro desse critério é que, primeiro, o bom humor e, segundo, o status. Eu estou vendo um monte de homens sem aliança aí que não estão anotando. O status é muito importante. As moças, elas gostam de estar do lado de uma pessoa que tem um respeito dentro do meio social que ele vive. Ele não precisa ser presidente do Brasil, nem dono de uma grande empresa. Mas as moças gostam de estar do lado de uma pessoa que tenha um respeito no meio em que eles vivem. E aí se encaixa o status. Tem a terceira coisa também. Primeiro é bom humor. Segundo é status. E terceiro, por incrível que pareça, lá nessa pesquisa, não sei se está certo ou está errado, mas foi o que eu vi, que as mulheres, elas gostam de um homem, a terceira coisa que chama a atenção é o dinheiro. Não significa que ele precisa ser filho do Ike Batista, mas também as moças, às vezes, elas se sentem mais à vontade, mais confortáveis e mais seguras do lado de uma pessoa que pode ser que não tenha uma coisa hoje ou muito dinheiro, não seja rico, mas que nos pensamentos que ele tem para a vida e, de repente, para aquilo que ele pretende fazer da sua vida, que ele possa trazer uma segurança. As moças, elas gostam de viver com segurança. Elas têm medo de mudanças. Então, primeiro é o quê? Bom humor. Segundo, status. Terceiro, dinheiro. E por quarto e último, a beleza. E é por isso que eu consegui casar. Vem em último lugar a beleza. É por isso que você vê tanto homem feio com tanta mulher bonita. Porque nessa não é a coisa mais importante. Essa está em quarto lugar, mas está dentro das 4 coisas mais importantes que uma moça ela gosta de ver no homem. Guardou, anotou aí. Agora, olha só, o homem ele é diferente, ele vê as coisas de maneira diferente em relação à mulher. Isso nós vemos aqui que desde a época de Sansão, nós vemos que as coisas eram assim. Olha que coisa incrível. Qual é a primeira coisa que um homem, eu duvido vocês aceitarem? Valendo um PlayStation daquele ali, ó. Qual que é a primeira coisa que os homens veem numa mulher? Alguém acerta? A beleza, a aparência. Essa é a primeira coisa que os homens veem numa mulher. E moças, não precisam ficar preocupadas, todas são lindas, cada uma tem cada panela tem sua tampa, não é assim que diz? E a primeira coisa que os homens eles olham para uma mulher é a beleza. É óbvio que às vezes uma pessoa que é bonita para mim não é bonita para o meu amigo, mas às vezes o que é bonito para o meu amigo não é bonita para mim. E assim é ótimo, porque se todo mundo começasse a achar minha esposa bonita, a situação ia ficar um pouco mais complicada. Mas por incrível que pareça, qual que é a segunda coisa que o homem vê numa mulher? Alguém acerta? Alguém sabe? A segunda coisa que o homem vê numa mulher, sabe o que é? Segundo essa pesquisa que eu vi, é a beleza. A terceira é a beleza e o quarto é a beleza também. A maioria dos homens, hoje em dia, eles estão importando com beleza. É óbvio que não é o caso aqui dentro da igreja, é aqui de São Caetano, as pessoas se importam com inteligência, com o fato da pessoa ser cristã. Mas nessa pesquisa, estava dizendo que não importa, o homem ele quer uma moça bonita. É interessante que quando nós vemos aqui a história de Sansão, a gente percebe que Sansão não estava importando se ela era uma moça cristã. Não estava importando se ela fazia parte do povo de Deus. Não estava importando com outras coisas que são importantes dentro de um relacionamento. O que ele falou? Eu olhei para essa moça, ela me agradou e é ela que eu quero. Num desses momentos que seus pais foram lá, foram acertar essa questão do casamento, ele tinha decidido e assim que ele queria, então assim foi feito. Numa dessas oportunidades ele estava descendo, o que ele encontrou no meio do caminho? Ele encontrou um leão. Ele encontrou o leão veio para atacar ele. Quando o leão veio para atacar ele, diz a história que Sansão ele foi de encontro ao leão e rasgou o leão no meio como se ele fosse um cabrito. E nós vamos vendo por aí que Sansão era um homem poderoso. Sansão era um homem forte. Nada podia com Sansão. E Sansão achava que podia de tudo. Sansão rasgou aquele leão no meio, ele foi embora como se nada tivesse acontecido. Numa outra oportunidade ele desceu com seus pais de novo para o seu casamento e ele foi lá ver o que tinha acontecido com o leão. Exatamente. Quando ele chegou lá, o que tinha? Tinha mel lá na alçada do leão. E tinha mel na alçada do leão, ele pegou um pouco de mel, levou para os seus pais. O seu pai se alimentou do mel, a sua mãe se alimentou do mel. Mas Sansão não havia contado da onde ele tinha tirado aquele mel. Naquela época, quem fazia a festa era o homem. E graças a Deus que eu nasci na nossa época. Eles casaram, Sansão preparou um banquete, fez uma festa, tinha muitas pessoas. E de repente naquela festa ele achou uma coisa interessante, talvez de ganhar alguma coisa diferente. Ou talvez de entreter os convidados, e ele decidiu fazer um enigma. E o enigma está aqui. Nós podemos ver aqui no capítulo 14, no versículo 14.
Ele falou assim, ó, se vocês descobrirem o meu enigma, vocês me dão 30 camisas festivais e 30 vestes festivais. O que seria hoje em dia um terno e uma camisa. Agora, se eu perder essa aposta, eu que dou para vocês 30 terno e camisa. Sansão que pegou e falou no versículo 14 o seguinte: então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Eles ficaram pensando, o que será que Sansão está querendo dizer com isso? Se a gente não descobrir, a gente vai perder as camisas todas, a gente vai perder todos os ternos. Isso custa dinheiro. Imagine, se hoje em dia já é caro, imagina naquela época em que tinha toda a dificuldade de tecer uma roupa. Era uma coisa cara naquela época. Sendo assim, eles perceberam que não poderiam decifrar o enigma. O que eles fizeram? Eles foram lá conversar com a esposa de Sansão. Aquela festa que durava muitos dias. Eles foram lá, conversaram com a esposa de Sansão. E quando chegaram lá, falaram assim, olha, o esquema é o seguinte. Você vai lá e descubra qual é o enigma. Porque se você não descobrir qual é o enigma, nós vamos queimar você, a sua casa e a sua família. Você acha que ela ficou preocupada? É claro que ficou. De repente ela foi lá para falar com Sansão, e qual foi a estratégia que ela usou? Sansão, conte para mim o seu segredo. E ele falou assim, eu não contei nem para meu pai, não contei nem para minha mãe, vou contar para você. E o que ela falou? Então você não me ama. Então você não gosta de mim. Você não vai contar para mim, então essa é a prova de que o nosso relacionamento não vai dar certo. Se você tem segredos comigo, não vai dar certo. E Sansão confiou nela e contou o segredo para ela. Ela preocupada com ela e com a sua família, o que ela foi? Ela foi lá falar com aqueles homens e falou assim, olha, o enigma é esse. E aqui quando nós continuamos lendo a história de Sansão, nós vemos que no capítulo 18 diz o seguinte. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Sansão sabia que a esposa tinha contado para eles. E Sansão ficou furioso. Você acha que Sansão ia lá comprar e dar de presente para eles, sendo que eles roubaram a aposta? O que Sansão fez? Ele foi lá, ele matou 30 pessoas, 30 homens. Ele roubou as camisas festivais, ele roubou as vestes festivais. E ele entregou aquilo como pagamento. Sabe por que Sansão fazia coisas dessa natureza? Sabe por que Sansão conseguia matar 30 homens com seus próprios punhos? Porque Sansão era um homem poderoso. Sansão era um homem forte. Ninguém podia com Sansão. E Sansão achava que podia de tudo. Mas ainda tem muito por vir aqui na história de Sansão. Sansão foi embora com raiva para casa e logo no capítulo 20 diz que Sansão voltou para poder falar com a sua esposa. É interessante que hoje em dia o casamento ele é bem normal em qualquer lugar do mundo. Você casa e você mora com a sua esposa. Mas naquela época havia casamentos diferentes, casamentos por contrato. Gideão tinha se casado assim também. E nesse tipo de casamento em que Sansão havia casado, ele não morava com a esposa. Ele morava na sua casa e a esposa morava na casa dela. De vez em quando ele vinha e visitava a sua esposa. E quando ele vinha e visitava a sua esposa, ele trazia um presente para a família e passava um tempo com a esposa. Depois voltava para sua casa. Geralmente o presente que se dava naquela época era um cabrito. Sansão voltou para depois daquele tempo ter passado, esfriou a cabeça, ele voltou lá para visitar a esposa. E o que o pai da esposa tinha feito? Ele chegou lá para poder entrar no quarto da esposa, e quando ele foi entrar no quarto da esposa, o pai dela não deixou ele entrar. Não, você não pode entrar, Sansão. Mas por que eu não posso entrar? Ela é minha esposa. Pois então, Sansão, você saiu tão bravo daqui que eu achei que você não queria mais ficar com ela. E eu peguei e dei a sua esposa para um dos seus padrinhos. E ele casou com ela e agora ele está casado com ela. Ele falou, o quê? Você deu a minha esposa para um dos meus padrinhos? E ele falou assim, não, mas não fique bravo, por favor. Eu vou dar a filha mais nova para você. E ele falou assim, não. Disso eu não sou culpado, diz a Bíblia. Foi isso que ele disse. E o que ele fez? Ele saiu de lá, ele pegou algumas raposas, diz a Bíblia que foram 300 raposas. Ele juntou os rabos das raposas, ele ateou fogo nas raposas, e as raposas saíram correndo com aquele fogo entre o rabo, e quando elas foram correndo, elas tacaram fogo e foram pegando fogo em todas as plantações que haviam na época. Depois disso ele ainda foi e encontrou um pessoal lá, e quando ele encontrou o pessoal, ele ainda matou esses filisteus. E depois disso ele saiu correndo e foi se esconder na fenda de Etã, da rocha de Etã. Ele estava lá escondido, mas o povo filisteu não ia deixar aquela coisa do jeito que ficou.
E o povo filisteu foi lá falar com o povo de Israel e falou o seguinte: olha, se vocês não entregarem para nós Sansão, nós vamos destruir o povo de vocês. Eles sabiam onde Sansão estava e eles foram lá falar com Sansão e falou assim: Sansão, por favor, pelo amor de Deus, se você não se entregar, nós não temos como pegar você, a gente conhece você. Mas se você não se entregar, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. O povo filisteu vai destruir o nosso povo, nós precisamos entregar você. E ele falou assim: vocês prometem que vocês não vão me matar? E ele falou assim: não, fique tranquilo, a gente só vai entregar você na mão dos filisteus. E eles foram lá, amarraram as mãos de Sansão com cordas novas. E quando eles amarraram as mãos de Sansão com cordas novas, ele foi levado, foi entregue para o povo filisteu. E o povo filisteu foi levando Sansão amarrado lá para o território filisteu. No meio do caminho, a história diz que Sansão ele que arrebentou aquelas cordas, como se fossem fios de linho queimado. E com uma queixada de jumento, o que ele fez? Ele matou cerca de 1000 homens. Sansão, ele era muito poderoso. Sansão, ele era muito forte. Ninguém podia com Sansão. E Sansão achava que nada poderia acontecer com ele, que ele podia de tudo. Sansão, depois desse momento, ele ainda saiu cantando: com uma queixada de jumento eu fiz um montão, e outro montão. É interessante que quando nós pegamos essa frase em hebraico, a gente percebe que ele estava fazendo um trocadilho, e ele estava dizendo o seguinte, é como se ele tivesse o seguinte: com uma queixada de jumento eu os tornei jumentos. Porque aqueles corpos ficariam lá e eles iam se tornar ossos como aquele jumento tinha virado. Sansão era muito poderoso, Sansão era muito forte, ele achava que ele podia tudo e que ninguém podia com ele. E ele ia viver na vida dele dessa maneira, porque nada acontecia com Sansão. O que acontece é que Sansão ele ainda teve outras oportunidades de fazer coisas erradas. Cada vez mais Sansão foi se depravando, e a história conta que numa noite ele quis dormir com uma prostituta. Ele foi lá na cidade de Gaza, que pertencia ao povo filisteu. Todo mundo queria pegar Sansão, queria matar Sansão. E ele foi justamente onde queriam matar ele. Ele passou a noite com aquela mulher, ele dormiu um pouco. A história diz que quando deu meia-noite ele saiu de lá. E o povo filisteu estava lá à porta da cidade para poder matar Sansão. E o que ele fez? A Bíblia não conta muitos detalhes, a Bíblia só conta um pequeno detalhe. Ele pegou aquelas portas que eram gigantescas, mais ou menos do tamanho dessa igreja. Assim que eram as portas daquela época. Ele pegou aquelas portas com os ombrais. Os ombrais eram as partes de ferro que sustentavam aquelas portas. Que eram partes muito grandes, porque tinha que ser um ferro muito grande e maciço para poder aguentar todas aquelas portas pesadas. Ele pega aquelas portas e ele leva aquelas portas lá para o Monte Hebron, que ficava longe dali. Sansão fazia essas coisas, sabe por quê? Porque Sansão ele era poderoso. Sansão ele era forte. Ninguém podia com Sansão, e Sansão achava que ele podia fazer o que ele quisesse, que nada ia acontecer com ele. Sabe qual era o problema de Sansão? O problema de Sansão é que ele era tão forte, tão poderoso, que ele achava que ele poderia brincar com o pecado, e ele nunca seria derrubado pelo pecado. Até que um dia ele conheceu uma mulher. O nome dessa mulher vocês conhecem, é Dalila. E quando ele conheceu essa mulher, ele foi morar com essa mulher, e essa mulher ela recebeu uma visita dos príncipes filisteus. E os príncipes filisteus falaram assim: se você nos entregar, descobrir qual é o segredo, qual é a mágica dele, o que nós fazemos para pegar ele, se você descobrir isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos te dar 1.100 ciclos de prata. E eu fui dar uma pesquisadinha só para ter uma ideia de quanto que isso valia. 1.100 ciclos de prata era equivalente a 70 quilos de prata. Eles disseram: cada um de nós vamos dar para você 1.100 ciclos de prata. Eles iam pagar muito dinheiro porque eles sabiam que não tinham como derrotar Sansão. Sansão já tinha brincado muito com eles. E é interessante que a gente vê algumas histórias de Sansão, mas você pode ter certeza que Sansão fez muito mais do que aquilo que a Bíblia relata. O povo filisteu tinha ódio de Sansão, eles queriam pegar Sansão de qualquer maneira. E sendo assim, eles fizeram esse trato com Dalila, e Dalila aceitou. Dalila começou a morar com Sansão, Sansão começou a morar com Dalila, e ele começou a conversar com ela, ele tinha noites com ela, e mais uma vez aquele mesmo papo. Dalila começou a falar assim: Sansão, você não vai me contar qual que é o segredo? Qual que é a sua mágica? O que você faz para poder ser forte do jeito que é? E ele falou assim: claro, eu te amo, eu vou contar para você. E ele falou assim: se você me amarrar com 7 tendões frescos, eu perco toda a minha força.
E o que aconteceu, ela foi lá, enquanto ele estava dormindo, pelo jeito ele tinha um sono muito pesado, porque ela foi lá, amarrou os tendões frescos lá nos braços de Sansão, nos pés de Sansão, e depois que ele tinha amarrado tudo aquilo nele, ela pegou e gritou assim: Sansão, os filisteus estão aqui. E os filisteus entenderam aquilo como sinal, eles entraram, o que Sansão fez? Ele arrebentou tudo aquilo ali, como se fosse estopa queimada, diz o texto. Como se não fosse nada. E o que ele fez? Ele botou todos aqueles filisteus para correr. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu, mas ainda teve uma segunda vez. Sansão já havia percebido que alguma coisa estava de errado. E ele pegou, a mulher veio conversar com ele de novo: Sansão, você brincou comigo. Você mentiu para mim, você não confia em mim. Se você confiasse em mim, você ia contar o segredo. Ele disse assim: é claro que eu confio em você, eu te amo. Eu vou contar para você. E ele falou assim: se você me amarrar com cordas novas, cordas que nunca foram usadas, então eu perco toda a minha força. E o que aconteceu? Você sabe a história. Ele se pôs a dormir, ela foi lá, amarrou Sansão com cordas novas, e ela gritou mais uma vez: Sansão, acorde, os filisteus estão aqui para te pegar. E o que aconteceu? Mais uma vez Sansão, ele levanta da cama, ele destrói tudo, como se aquilo não fosse nada, ele arrebenta todos aqueles filisteus que estavam ali, e volta tranquilo para casa como se nada tivesse acontecido. Meus queridos irmãos, você acha que Sansão era burro? Você acha que Sansão não sabia o que estava acontecendo ali? É interessante que eu fui dar uma olhadinha lá, o que Ellen White fala sobre esse relato, e ela diz que Sansão sabia do perigo que ele estava correndo, e sabia o que Dalila estava tramando para ele, mas ele tratava aquelas questões com simples gracejos, e é essa palavra que Ellen White usa. Sansão era forte demais, era poderoso, ninguém podia com Sansão. Sansão achava que ele podia com todos e que nada poderia acontecer com ele. E por conta dessa presunção, ele achava que ele poderia brincar com o pecado. Ele poderia andar no terreno do inimigo, que nada ia acontecer com ele. É interessante que quando nós vemos lá no início da história da humanidade, o que acontece? Eva, ela foi advertida o quê? Você não deve andar longe do seu marido. Porque algumas coisas estão acontecendo e tudo foi contado para eles. É muito interessante quando você lê lá no livro Patriarcas e Profetas, e lá diz o seguinte, que Eva, ela estava andando, olhando para as coisas, passeando pelo jardim, e de repente, ela percebeu que estava sozinha. Ela não saiu de perto do seu marido deliberadamente. Ela percebeu que ela estava sozinha depois que ela estava passeando. E quando ela percebeu que ela estava sozinha, ela sentiu medo. E quando ela sentiu medo, ela pensou assim: puxa, eu tenho que voltar para o meu marido. Mas de repente ela sentiu uma sensação diferente, e o texto lá diz o seguinte, que Eva se achou forte o suficiente para sobressair de qualquer tentação que viesse sobre ela. Mas no final dessa história nós também já sabemos, ela acabou caindo em pecado. Meus queridos irmãos, nós não somos fortes o suficiente para brincarmos com o pecado. Nós não somos fortes o suficiente para andar no caminho do inimigo. Às vezes a gente acha que a gente brinca com o pecado, e isso é muito comum dentro do contexto dos jovens. E eu sei porque eu sou jovem. E as pessoas brincam no terreno do inimigo, as pessoas brincam de pecar, sabe por quê? Porque as pessoas acham que Satanás está apenas brincando. Mas Satanás não está apenas brincando. Satanás está levando essa disputa. Satanás está levando essa guerra muito a sério. E nós não conseguimos perceber o quanto nós podemos ser influenciados pelas coisas que acontecem. Meus queridos irmãos, vocês acham que a televisão ela pode influenciar a nossa mente? Você acha que algumas coisas que nós vemos na internet podem influenciar a nossa mente? Será, meus jovens, que algumas amizades que nós temos, independente do lugar que seja, será que essas amizades podem de alguma forma influenciar a nossa vida? Eu vou um pouco mais fundo. Será que o que nós comemos, a alimentação que nós temos, tem o poder de influenciar a maneira como nós vivemos e a maneira como nós nos comunicamos com Deus? Às vezes nós brincamos de pecado porque achamos que nós somos fortes, assim como Sansão achava que ele era forte. Quantas vezes, quando eu era mais jovem, me convidaram, eu ainda sou jovem, mas eu era mais jovem ainda, e me convidaram para ir num barzinho. Eu morei 2 anos na Irlanda, e lá o barzinho chamava pub. E os meus amigos me chamavam para ir lá no pub. E às vezes eu pensava o seguinte: eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou dançar. Qual é o problema de eu ir lá ficar conversando com os meus amigos? Eu vou dizer, meu jovem, tem problema sim. Porque se não tivesse problema, Deus não pediria para nós não fazermos tais coisas. Satanás não está brincando com a gente. Satanás ele está levando essa história muito a sério.
E nós não podemos brincar com ele porque ele não está brincando conosco. Satanás está levando muito a sério e tudo pode influenciar a gente. Você acha que o tipo de música que você ouve pode influenciar a maneira como você pensa? Será que simples ritmos, mesmo sem som, sem nenhuma letra, será que isso pode influenciar a nossa cabeça de alguma maneira? Satanás não está brincando com a gente, é por isso que nós não podemos brincar com Satanás. Sansão era muito forte, era muito poderoso. Ele achava que podia de tudo, de nada podia com ele. E pela terceira vez, Dalila pegou e chamou ele. Sansão, você não me ama. E mais uma vez ele contou uma outra mentira para Dalila. Falou, se você fizer isso, isso, aquilo, fizer tranças no meu cabelo, nada vai acontecer. Ela chama os filisteus entram, ele derruba tudo, quebra tudo, ele bate nos filisteus, ele bota os filisteus para correr. Até que chegou um momento em que Dalila perguntou, ele realmente contou a verdade. Se ele tivesse a certeza de que ele perderia a sua força se o seu cabelo fosse raspado, você acha que ele contaria? Sansão achava que nada podia acontecer com ele. E é por isso que ele contou o segredo. Ele sabia o que Dalila estava tramando com ele. O que acontece é que ele conta para ela. E ela vai lá e raspa a sua cabeça. Até que ela chama mais uma vez Sansão, porque os filisteus estavam entrando. E quando os filisteus eles entram, Sansão ele vai mais uma vez, como ele tinha de costume, destruir o povo filisteu, mas dessa vez ele não consegue. Ele é apanhado para o povo filisteu. Meus queridos, Sansão fez tudo aquilo que fez, porque ele achava que ele era forte, porque ele achava que ele era poderoso, e por conta disso ele andava no caminho do inimigo. Ele andava em lugares onde ele nunca deveria ter andado. Ele trilhou caminhos dos quais ele nunca deveria ter passado. Ele achava que nada poderia com ele, por isso que ele brincava com o pecado. E por ter brincado demais com o pecado, que o pecado conseguiu pegar ele. Meus queridos, nós não devemos brincar na nossa vida. Nós temos que ter um foco, nós temos que ter uma decisão na nossa vida. Essa decisão não pode ser jogada para depois, nós temos que tomar essa decisão hoje. E essa decisão está relacionada com a maneira como nós queremos viver a nossa vida. Nós queremos viver a nossa vida do lado de Deus ou nós queremos viver a nossa vida do lado do inimigo? Nós não podemos tomar a decisão de viver do lado de Deus, mas enquanto nós vivemos ao lado de Deus, nós ficamos nos aventurando em lugares onde nós não devemos nos aventurar. E pode ser que por brincar demais com o pecado consiga pegar a gente. No início desse programa, algumas pessoas elas tiveram a oportunidade de escrever num papel e colocar lá atrás os seus pecados. Quem de nós não tem pecados? Todos nós temos, todos nós somos pecadores. A questão é que existe dois tipos de pecados. O primeiro tipo de pecado que nós encontramos é o pecado por impulso. E esse pecado por impulso é aquele pecado que nós não conseguimos deixar de fazer. Como assim, pastor, não conseguimos deixar de fazer? É aquele que você comete por impulso sem pensar. Você está no trânsito, de repente alguém te fecha, e de repente você xinga aquela pessoa, por impulso. E por conta da natureza pecaminosa que nós temos, às vezes a gente acaba cometendo alguns pecados dessa natureza. Antes de pensar, sem imaginar, a gente acaba cometendo alguma coisa. Isso é um tipo de pecado que nós também temos que pedir perdão. Nós temos que renovar a nossa vida, temos que melhorar para nós cometermos cada vez menos. Mas pode ser que uma vez ou outra, de repente, por algum motivo, por algum impulso, a gente cometa tais pecados. Mas existe um segundo tipo de pecado. E é esse nós temos como parar de cometer. O segundo tipo de pecado é o pecado premeditado. É o pecado planejado. É aquilo que você sabe que é pecado, mas mesmo assim comete. Aquilo que você sabe que está errado, mas mesmo assim faz. Neste momento eles vão colocar ali os pecados ali naquele local, e eles vão queimar esses pecados. É melhor nós queimarmos os nossos pecados do que permitir que nossos pecados nos queimem. É óbvio que o fato de os jovens entrarem ali e colocarem os pecados ali, simbolicamente, não significa que você vai sair daqui e nunca mais vai sentir a vontade de pecar. Não é isso. Mas esse é apenas um momento simbólico para que nós possamos analisar a nossa vida e termos a certeza se nós de fato queremos parar de brincar com o pecado ou não. Se nós de fato queremos tomar uma decisão na nossa vida ou não. Se nós de fato queremos tomar um rumo diferente ou não. Às vezes nós estamos convivendo com pecados durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e sempre postergando isso para o futuro. Mas hoje pode ser de repente o dia que Deus está dando a oportunidade para você, para que você possa
ter este momento especial com Deus, de decisão, ao lado dele, para poder deixar de tomar alguns caminhos que nós temos tomado. Os jovens, eles vão colocar todos aqueles pecados ali dentro. Acho que alguns já colocaram uma espécie de fogo, e neste momento nós vamos fazer uma oração. Enquanto os jovens estão colocando aqueles papéis ali, eu gostaria de dar um momento, um segundo, um minuto para você fazer a sua oração aí onde você está. E após esse momento, eu vou fazer uma oração aqui da frente também, para que Deus possa abençoar a todos nós. Oremos. Grandioso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente porque temos a certeza que a sua misericórdia está presente em cada um de nós, Pai. Nós queremos te agradecer porque mesmo tendo cometido alguns pecados durante muito tempo, nós temos a certeza de que o Senhor cuida de nós, o Senhor tem a sua graça que nos alcança e perdoa cada pecado que cometemos, Pai. Nós temos a certeza de que assim quando nós nos arrependemos e tomamos caminhos diferentes na nossa vida, o Senhor pega este pecado e lança nas profundezas do mar. Nós queremos te agradecer por tua graça, por tua misericórdia e pelo teu amor. Queremos pedir que o Senhor venha estar com cada um de nós para que possamos tomar uma decisão na nossa vida. Que não sejamos mornos em relação às coisas desse mundo. Que nós possamos abrir os nossos olhos para perceber que Satanás ele tem tentado nos influenciar em todas as maneiras. Seja pela televisão, pela internet, pelos lugares que nós vamos, seja pelo convívio com pessoas que nós temos. Ajude-nos a perceber que essa guerra é muito séria e que nós não devemos brincar e nos aventurar em lugares onde nós não devemos, para que nós não possamos ficar longe do teu amor e da tua graça, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, desde os mais jovens até os mais velhos, para que todos nós possamos ter uma vida reta e de acordo com a sua vontade. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.